Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver a questão 5 da UBMAP de 2023, pertencente ao nível 2 da segunda fase. Vamos lá. Então aqui na questão 5, ela fala o seguinte, que Zequinhas quer colorir os inteiros positivos de branco ou preto, obedecendo às regras abaixo. Então ele estabelece duas regras. A primeira, se n é inteiro, então n e n mais 5 devem ter a mesma cor. E a segunda regra, se A e B são inteiros e N é igual a vezes B for branco, então pelo menos um dos fatores A ou B deve ser branco. Então ele tem essas duas regrinhas para fazer a pintura dos números. Então aqui na letra A ele pede para explicar porque se o 38 for branco, o 3 também deve ser branco. Então se a gente olhar aqui a regra número 1, que n e n mais 5 tem que ter a mesma cor, se eu pensar que o n mais 5 para eu chegar no n, é só eu subtrair menos 5. Então, do 38, eu posso fazer essa sequência também subtraindo menos 5. Se eu subtrair 38 menos 5, resulta em 33. Então, logo, o 33 ele terá a mesma cor que o 38. Da mesma forma, 33 menos 5 resulta em 28, e o 28 também terá a mesma cor que o 38 e o 33. E se eu seguir essa sequência aqui de ficar subtraindo 5, eu chegarei em algum momento ao 3. Então o 3 ele terá a mesma cor que o 38, ok? Então como é que a gente poderia estar escrevendo essa resposta na prova da UBMAP? A gente poderia estar dizendo o seguinte, pela primeira regra, se 38 for branco, então 33 também será branco, já que ao subtrair de 5 de 38, obtemos 33. Seguindo essa lógica de subtrair 5 dos números, eventualmente chegaremos a 3, pois 38 menos 25 é igual a 3, indicando que 3 também deve ser um número da cor branca. Então, isso aqui é uma forma de estar escrevendo essa resposta que a gente encontrou aqui. Na letra B, ele pede para explicar por que se o 4 for branco, o 2 também deve ser branco. Então, bora pensar o seguinte, ó. Nessa regra número 2, diz que se um número ele é representado como A vezes B e for branco, um dos fatores deve ser branco. Então, bora pensar o 4 como ele é representado em fatores de 2. Então, como é que eu poderia pensar dessa forma? Que o 4 é 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 resulta em 4. Logo, o 2 ele vai estar sendo um dos fatores que resulta no 4. Então, pela regra número 2 aqui, significa que se o 4 ele é branco, um desses dois fatores aqui que são iguais vai ser branco. Então, logo o 2 ele é branco. Então, como é que a gente poderia estar escrevendo essa resposta na UBMAP? A gente poderia estar dizendo o seguinte, observamos que o número 4 pode ser expresso como 2 vezes 2, portanto, de acordo com a segunda regra, se o 4 é branco, então pelo menos um dos fatores da multiplicação também deve ser branco. Neste caso, como os números são iguais, 2, isso implica que o 2 também é branco. Então, é uma forma da gente estar escrevendo a resposta dessa questão. Na letra C, ele pede para explicar por que se o número 1 for branco, o 4 também deve ser branco. Então, uma forma de a gente estar respondendo essa questão, de estar justificando ela, é pensar o seguinte: qualquer número ele pode ser expresso ele vezes 1. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, um número n qualquer, ele pode ser expresso uma igualdade com n vezes 1. Então, isso aqui, ó, se a gente olhar na segunda regra, é basicamente eu dizer que todos os números da sequência ele pode ser representado por um fator de 1. Ele vai estar multiplicado por 1. Então, se o 1 for branco, todos os números da sequência do Zequinha, ele vai ter o fator 1. E todos que tiver o fator 1, se o 1 for branco, então todos os números da sequência do Zequinha seria branco se o 1 for branco. Então, não só o 4, mas todos da sequência seria branco. Então, uma forma de escrever esse resultado que a gente encontrou seria o seguinte: observando que qualquer número n pode ser expresso como n vezes 1, portanto, segundo a segunda regra, se 1 é branco, todos os inteiros positivos serão da cor branca, ok? Aqui na letra D, ele pede para explicar porque se o 2 e o 3 sempre devem ter a mesma cor. Agora, a gente pode pensar esses números aqui, ó, os casos que vai acontecer de cores para ele. A gente vai ter três casos. O caso do 2 e o 3 serem branco, do 2 e o 3 serem preto, e um terceiro caso deles terem cores diferentes. E a gente vai analisar caso a caso. Então, o primeiro caso aqui, se o 2 e o 3 são branco, é,
A gente pode pensar no produto do 2 vezes o 3. O produto de 2 vezes 3 resultaria em 6. E se os dois são branco, resulta que o 6 será branco, porque um dos fatores vai ser branco, obedecendo a segunda regra. Agora, pela primeira regra, eu tenho que o 6 ele é 1 mais 5. Logo, o 1 ele será branco pela primeira regra, que ele tem que ter a mesma cor que o 6. Se o 1 é branco, pelo item C que a gente acabou de fazer, a gente vai ver que todos da sequência serão branco. Isso aqui não contradiz a nossa premissa inicial, que 2 e 3 são brancos. Porque se todos são brancos, o 2 e o 3 são brancos, que é a nossa premissa inicial. O segundo caso vai ser similar ao que a gente fez aqui no primeiro. No caso do 2 e do 3 serem preto. Se eles forem preto, a multiplicação deles que vai resultar em 6, o 6 será preto, porque os dois fatores dele são preto. E se o 6 é preto, o 1 vai ser preto também, pela primeira regra. Portanto, ainda é válido que o 2 vezes 1 e 3 vezes 1, porque se o 1 é preto, ele não vai afetar a cor do 2 e nem do 3. Então, isso continua sendo preto, não afetando nossa premissa inicial aqui. E o terceiro caso, que é o que mais nos importa aqui, é o caso do 2 e o 3 com cores diferentes, um ser preto e o outro ser branco. Nesse caso, o produto 2 vezes 3 vai resultar em 6 e o 6 será branco, porque um dos fatores dele vai ser na cor branca. E o 1 vai ter a mesma cor do 6 pela regra número 1, então o 1 será na cor branca. Só que observe o seguinte, se o 1 é branco, pelo que a gente viu no item C, toda a sequência do Zequinha será branca. Então, isso vai contradizer com a nossa premissa inicial aqui. Então, isso aqui é um absurdo. Então, esse caso aqui não pode existir. Só vai poder existir esses dois primeiros casos aqui, deles serem na cor branca ou na cor preta ao mesmo tempo, ou seja, terem a mesma cor. Se eles tiverem cores diferentes, chega nesse absurdo aqui e não pode acontecer. Então, é uma das formas de estar explicando essa questão D.